Para avaliar as consequências da visita do presidente Bush ao Brasil, nós vamos conversar com o professor Leonel Itaúsu Almeida Melo, professor titular de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo. Professor, como é que o senhor avalia os resultados dessa visita do ponto de vista dos interesses brasileiros e do interesse norte-americano? Olha, essa visita do presidente Bush, ela se dá dentro de um determinado contexto nacional e internacional. Veja, pelo lado do Bush, o Bush e o Partido Republicano vêm de uma derrota nas eleições legislativas americanas, onde o presidente perdeu, veja, a maioria, tanto no Senado como na Câmara de Representantes. Portanto, ele não tem mais os poderes imperiais que ele detinha no primeiro mandato. Primeiro mandato em que ele, preocupado com as intervenções militares no Iraque e no Afeganistão, ele praticamente se esqueceu da América Latina. A América Latina foi relegada a um plano secundário. Desse contexto, como não existe vácuo de poder, na conjuntura latino-americana se projetou, veja, uma personalidade que foi adquirindo, veja, uma liderança local, regional e, diria, de âmbito continental, que é o presidente Hugo Chávez da Venezuela. Então, nesse sentido, a visita teve como um dos objetivos neutralizar essa influência cada vez maior do Chávez. Esse é o aspecto político, ou seja, de uma certa forma recompor uma frente, recompor um conjunto de alianças que passariam, veja, por governos conservadores como o do México e como o da Colômbia e por um governo progressista como o governo brasileiro. Porque, em termos latino-americanos, o Brasil, evidentemente, não pode ser ignorado. Então, parece que a visita do presidente Bush não conseguiu colocar o Brasil neste ou naquele campo. Exatamente, porque o Brasil, na realidade, não pratica uma política anti-americana, nem pratica uma política pró-Venezuela, pró-Chávez. O Brasil pratica uma política voltada para a defesa dos seus legítimos interesses nacionais. E aí, falando dos interesses especificamente, houve essa questão do acordo do etanol. Como é que o senhor avalia esse acordo? Olha, eu acho que nós devemos... é um acordo importante, mas é um acordo que deve ser relativizado, porque isso passaria, veja, por duras negociações com o cinturão produtor de milho no centro-oeste norte-americano, que é um reduto conservador, tradicionalmente, entende, alinhado em termos eleitorais, com o Partido Republicano. E seria difícil para o presidente Bush, entende, reduzir os subsídios que são dados a esse setor. Por isso ele já chegou anunciando que não há redução de tarifa para o etanol brasileiro. Exatamente. Agora, uma relação entre Estados é uma relação bilateral, é uma rua de duas mãos. Quer dizer, o que é que os Estados Unidos estão dispostos a conceder de um lado, entende, para receber de outro lado os benefícios dessa política da produção de etanol. Porque para o Brasil também nós temos que ter uma perspectiva global. O Brasil não pode regredir à condição de um país, entende, agroexportador, veja, de produtos primários, acentuando uma dependência com o mercado externo que nós levamos todo o século XX no processo de substituição de importações, que é para criar uma autonomia nacional. Quer dizer, o que é que nós queremos? Queremos um desenvolvimento econômico com justiça social. E nós devemos defender os nossos interesses frente aos norte-americanos, que evidentemente defendem os seus interesses. O que não implica, veja, em confrontação. Nós não queremos confrontação, mas não queremos também alinhamento automático. Nós queremos um espaço de negociação onde sejam preservados os interesses, entende, da nação e do Estado brasileiro. Numa era em que os biocombustíveis passam a ter um papel estratégico global, qual é a posição do Brasil? É de fundamental importância para o Brasil a diversificação da sua matriz energética. Algo que não é novidade, porque é coisa que, se você retornar aos anos 70, já no governo do presidente Geisel, na época do regime militar, havia uma preocupação muito grande em função da crise do petróleo, em diversificar a matriz energética do Brasil. Quer dizer, isso não é algo novo, é algo que vinha sendo feito e que agora, mais do que nunca, adquire uma importância bastante grande. Agora, o Brasil já é autossuficiente em petróleo, não vamos nos esquecer disso. E nós não podemos transformar o Brasil num imenso canavial.
Nessa questão dos biocombustíveis, há uma disputa entre os pequenos agricultores, a agricultura familiar e o chamado agronegócios. Como é que o senhor vê essa disputa? Para mim, isso aí é normal. Se você pensar em termos teóricos, o Platão, na Antiguidade, ele buscava o seguinte, quer dizer, qual é o objetivo fundamental da polis, da cidade-estado? É a concórdia. Já o Maquiavel, posteriormente, ele dizia que Roma cresceu em cima da discórdia, da luta entre patrícios e plebeus que iam confrontando seus interesses, fazendo negociações, e em cima disso Roma criou um governo popular, uma república popular, que conduziu a cidade à suprema grandeza. Estou fazendo essa introdução teórica para a gente também não demonizar, não satanizar o conflito social. O consenso é totalitário, o dissenso é democrático. Quer dizer, e a forma de tratar o dissenso, veja, nos regimes democráticos é pela via da negociação. Não se trata mais, entende, de combater reivindicações que são perfeitamente legítimas. Essa reforma agrária, se nós tivéssemos feito na década de 50, nós teríamos antecipado problemas que se tornaram graves e que hoje merecem resposta. Nós temos uma dívida social a resgatar. Mas esses trabalhadores não levantam apenas a questão do acesso à terra, eles também questionam a monocultura que prejudica o meio ambiente. O senhor acha que essa plataforma ela é capaz de conquistar a sociedade? Eu acho necessariamente que sim. Eu acho que nós temos hoje, entende, leis, temos instituições, temos mecanismos pelos quais os trabalhadores, entende, do campo, eles têm condições de se mobilizar e abrir o debate com a sociedade civil, colocar, veja, essas questões na pauta da sociedade política. E, através da mobilização e da negociação, através da organização e da conscientização, eles têm condições de fazer valer a sua pauta, porque a sua capacidade de mobilização, o seu peso social é muito grande e já não pode mais ser ignorado. E a posição do Brasil diante do continente? Após essa visita, ela enfraqueceu, ela se fortaleceu? Eu acho que a posição do Brasil foi uma posição adequada, uma posição, veja, justa, onde nós recebemos muito bem como deve ser recebido um hóspede, mas seja antes ele de presidente... receber o hóspede, por exemplo, o presidente Lula foi lá no Uruguai apaziguar as coisas com o Tabaré, né? Exatamente, nós devemos tomar todas as devidas cautelas. Nós temos, veja, alguns interesses a preservar na nossa vizinhança próxima, como no caso a Bacia do Prata, onde, veja, um parceiro no Mercosul, como o Tabaré Vázquez, parecia vacilar entre as propostas de acordos bilaterais com os Estados Unidos e uma maior integração no Mercosul. Quer dizer, o Brasil com um poder econômico avantajado em relação ao Uruguai. Quer dizer, tem que oferecer oportunidades e compensações para que o Uruguai se integre mais e melhor no Mercosul. Quem tem mais deve dar mais. E veja, a nossa aliança, veja, política, veja, com o Uruguai, compensa, veja, as concessões econômicas que a gente possa fazer a ele, de longe. Entende? A amizade do Uruguai para o Brasil, país situado na desembocadura do Prata, vale muito, entende, a ajuda econômica, científica e tecnológica que o Brasil pode e deve prestar a esse país irmão.